Graça e paz a todos, é de muita alegria estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar um pouco mais de conhecimento. E hoje a gente vai terminar de falar sobre aquele assunto de ontem, que foi sobre a questão da crença que carregamos dentro da teologia e também sobre a questão da tradição teológica da igreja. Ontem eu citei alguns termos técnicos, como por exemplo a ideia do calvinismo, do arminianismo, dispensacionalismo, amilenismo, dicotomia, tricotomia. Isso a gente vai tratar bem brevemente sobre essas questões, porque é um conteúdo muito abrangente. Mais para frente eu estarei gravando alguma coisa sobre. E a ideia que a gente vai propor aqui, vamos começar primeiro dentro da antropologia, que é a doutrina do homem. O que é a dicotomia? A dicotomia é uma visão dentro da antropologia que ela trabalha com a ideia de que o homem ele é constituído de corpo e alma. Mas e a questão do espírito? O espírito, dentro da dicotomia, é a mesma coisa que a alma. Ali se está fazendo a retratação da ideia do ser espiritual. Então, o ser humano ele é corpo constituído de matéria e ele também é constituído de alma, espírito, alma ou espírito, melhor dizendo. Então não há tipo corpo, alma e espírito, mas é corpo, alma barra espírito. Corpo, matéria, alma ou espírito, a questão imaterial. Então, matéria imaterial. E todos os textos que falam sobre a questão da separação entre corpo, alma e espírito, ela é uma ênfase naquilo que o autor quer dizer. Então, se a gente pegar, por exemplo, o Antigo Testamento, essa ideia de alma uma coisa, espírito outra, é a ideia do Novo Testamento, quando Paulo também fala lá que todo o nosso ser deve ser santificado, está em 1 Tessalonicenses 5:23, aí fala corpo e alma e espírito. Ali não quer dizer uma separação, segundo a visão dicotomista. Não é uma separação de corpo, alma e espírito, mas é uma ênfase ali para dizer que todo o ser do homem deve ser santificado, não só a parte material, mas principalmente a parte imaterial, que é a qual está relacionada à nossa alma pecaminosa, corrompida pelo pecado. Então essa ideia de que o corpo, alma e espírito é tudo separado não se encaixa dentro da dicotomia. O que é separável aqui é o corpo, que é a matéria, da parte espiritual, que é a parte imaterial, que pode ser tanto falado como alma, quanto ser falado de espírito. Então, qual que é a ideia de outros textos que relacionam espírito e alma? Ali a gente precisa ter noção que está falando sobre a questão, pode ser sentimentos, razão, intelecto, vontade, pode também estar relacionado com todo ser do homem. Então, dependendo do contexto a qual é empregado essas palavras, a gente tem que ver qual que é a intenção do autor em empregar aquela palavra. Espírito, às vezes a gente fala sobre espírito, mas espírito ali deve estar falando sobre emoções. Por exemplo, você pega Hebreus capítulo 4, verso 12. Qual que é a ideia ali? Que a espada de dois gumes é mais poderosa a ponto de poder separar. Aí fala medulas, os ossos, espírito, alma, sentimentos, emoções. Então ali faz esse jogo, esse trocadilho, essa ideia de que o que o autor está dizendo é que Deus faz separação entre os nossos sentimentos e as nossas emoções. É essa ênfase que o autor quer dizer, segundo a visão dicotomista. Então ali não cabe uma ideia tricotomista. Então toda a questão de alma e espírito, que às vezes é empregado distintamente, inseparável, quer dizer, separável, ela quer dizer uma ênfase de sinônimos, está enfatizando aquilo que o autor quer dizer. E a Bíblia está cheia disso aí. Não só na questão da alma e espírito, mas também na questão
de outras coisas. Por exemplo, Cristo fala, em verdade vos digo, ele está enfatizando aquilo que ele vai dizer. Às vezes nem tá assim, às vezes está diferente. Acho que, se não me engano, em Jeremias 51, ele, ele, ele escreve 4 versos que está enfatizando a mesma coisa, que vai ser trazido juízo para o povo de Israel. Então é interessante a visão dicotomista. E também ela tem muita coerência no judaísmo, muita coerência também na questão grega, que eles também eram dicotômicos nesse sentido. Então faz muito mais sentido essa ideia. Mas é igual eu falei, a crença teológica sua, ela não pode ser imposta na tradição teológica da igreja. Se a sua igreja é tricotomista, o que é a tricotomia? Ela faz separação entre o corpo, a alma e o espírito. Então são seres distintos, são entidades distintas. Então você tem um corpo, você tem a alma e você tem o espírito. Isso aqui faz separação. Isso aqui faz separação. Mas se você é dicotomista, acredita só no corpo e alma barra espírito, sendo material e imaterial, não coloca a sua crença dentro da tradição teológica da igreja. Então você vai fazer o quê? Você vai ensinar a tricotomia, ok? Então esse é o primeiro ponto. Qual que é o outro ponto? Dentro da soteriologia, que é a doutrina da salvação, existe uma visão chamada calvinismo. E muitas pessoas têm uma ideia errada de Calvino. Calvino, ele não se dedicou aos seus 55 anos de idade para poder falar sobre predestinação. As obras de Calvino são aproximadamente 50 mil páginas escritas. É muito conteúdo. Eu tive a oportunidade de ler muita coisa de Calvino, tanto de Armínio. Só que a ideia de Calvino é uma ideia mais abrangente do que predestinação. Nas Institutas que ele escreveu algumas Institutas, e as Institutas de 1559, elas são 4 volumes. Eles vão tratar especificamente de alguns pontos. E na sua terceira Institutas, no capítulo 21 ao capítulo 24, ele vai tratar aí umas 80 páginas aproximadamente sobre a questão da predestinação. Só que é uma obra que envolve mais de 1.500 páginas. E o resto, como que fica? Então a gente pode ver que é muito mais abrangente o conteúdo de Calvino do que a questão da predestinação. E o que é a predestinação para o calvinismo? O calvinismo, ele trata a predestinação como sendo algo antes da fundação do mundo, sendo uma predestinação mais ativa, ou seja, Deus decreta tudo, e esse decreto também faz parte da salvação do ser humano. Então o ser humano, pelo seu próprio livre arbítrio, ele peca. Toda vertente humana nasce destituída da glória de Deus, nasce fora da salvação. Todos estão condenados ao inferno. E o que Deus faz? Deus, pelo seu decreto, ele tira alguns da condenação pelo seu decreto ativo, segundo a sua soberania e beneplácito. A ideia de Calvino é essa. Então toda a ação humana, ela sempre vai estar com a sua responsabilidade ativa, mas o decreto de Deus é aquilo que vai estar acima de tudo. Porque se Deus assim não escolher a gente para ser salvo, o ser humano por si só, ele vai se opor a Deus. Porque em Romanos capítulo 3, verso 10 ao 18, fala muito bem sobre essa questão. De que todo ser humano é pecaminoso, todo ser humano se opõe a Deus, todo ser humano, ele não deseja ir a Deus. Porque não há um justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Então, o calvinismo, ele fala sobre essa questão no quesito da predestinação. Porém, eu não vou diminuir a questão do calvinismo com uma mera predestinação. E
tem muita coisa abrangente que Calvino fala e tudo mais. Então esse é um primeiro ponto a ser tratado. O calvinismo ensina a questão da predestinação, segundo a soberania e beneplácito. Beneplácito é a vontade ou o consentimento do próprio Deus. A gente tem então a questão do arminianismo. O que é o arminianismo? O arminianismo não foi criado por Armínio, também o calvinismo não foi criado por Calvino, foi pelos seus seguidores. E qual que é a ideia de Armínio? Armínio foi um holandês que viveu até os seus 49 anos, morreu no século XVII, bem no início do século XVII, se não me engano, 1609, algo do tipo. E ele era calvinista, depois ele começou a reinterpretar as escrituras sagradas sem o viés calvinista. Ele escreve aí várias obras, e as suas obras mais conhecidas são os seus 3 volumes, as obras de Armínio, a qual é um debate com vários eruditos do século XVI e também alguns do século XVII, e ele vai falar sobre a questão da salvação, do livre-arbítrio, de várias outras questões. Só que o que é a questão da predestinação para Armínio? A predestinação para Armínio é uma ideia de presciência, ou seja, um conhecimento de antemão. Deus, pela sua presciência, ou assim pela sua onisciência, ele conhece todas as possibilidades de uma maneira absoluta e ampla. Através desse seu conhecimento absoluto de todas as possibilidades, ele assim vê um futuro, e nesse futuro alguns eles aceitam a oferta da salvação, isso pela presciência divina, e alguns aceitam a oferta da salvação, outros negam a oferta da salvação. E a partir do momento que eles negam e uns aceitam, assim Deus predestina toda a história. Então, o arminianismo, ele não é um decreto tanto ativo assim, é um decreto mais permissivo. É um decreto que é um sinergismo, uma cooperação entre homem e Deus, a qual o homem ele tem o seu papel, a sua responsabilidade, e Deus tem a dele, e ambos caminham junto, assim, para que o homem possa no final ter todo o apoio de Deus para a sua salvação. Então, a diferença do calvinismo e arminianismo é a ideia de essa questão do monergismo. Deus decreta tudo, vai acontecer exatamente do jeito que ele decretou. O ser humano tem a sua responsabilidade, mas não tem a sua parte da salvação. Ele não tem essa ideia de que eu preciso fazer isso para ser salvo. Não. Ele só vai perseverar. O fruto que Deus elege o cidadão e ele vai manifestar frutos. Esses frutos que vai ser a perseverança, vai ser uma ideia de santidade, vai ser uma ideia de obediência, vai ser uma ideia de fome e sede de justiça, que é fome e sede das coisas espirituais. Isso vai ser manifesto na vida do eleito. Mas todo o papel da salvação está baseado em Deus, não no homem. O homem tem que perseverar. Ele tem as suas responsabilidades, mas quem salva é Deus. Não que o arminianismo não diga isso. O arminianismo é bem fácil dizer que toda obra salvadora é de Deus, mas há essa cooperação entre o homem e Deus. Então, esse é um segundo ponto a ser tratado. E o que é a visão da escatologia? Arminianismo e o dispensacionalismo. O dispensacionalismo ele é uma visão muito complexa e muito minuciosamente detalhista. Por exemplo, segundo a visão dispensacionalista, Deus ele tem, eu estou falando mais o histórico, tá? Que envolve 7 dispensações. Ele é dividido em 7 dispensações. Cada dispensação é uma administração de Deus, um agir de Deus, uma aliança que Deus faz com o ser humano, pode ser global e tanto individual, e através dessa aliança vem um juízo, porque o ser humano ele não consegue cumprir os requisitos que Deus assim o
destinou. Interessante que primeiro a gente tem a ideia de aliança lá no Jardim do Éden, que eles poderiam viver bem até que eles comeram o fruto e assim corrompeu toda a raça humana. Aí depois vem a aliança da consciência, aí depois vem a aliança noética e assim vai, davídica, é, e assim vai, até que a gente está na aliança da graça. Depois eu gravo um vídeo especificamente falando sobre essa questão, que vai ser o vídeo do Novo Céu e Nova Terra. Vai ser 3 vídeos, 2 introdutórios e um relacionado ao Novo Céu e Nova Terra, e assim vocês vão poder estar sabendo como funcionam essas dispensações. E a ideia da sétima dispensação é a dispensação da graça, a dispensação da sexta, é a dispensação da graça, a qual Cristo vem, estabelece a igreja, e a igreja é todo o corpo de Cristo, é plural, tá? A igreja é eu, você e o povo, não é individual, singular, apenas eu sozinho sou igreja. Não, não. Toda vez que a palavra igreja está sendo impregnada, é todo o corpo de Cristo, é todos aqueles que estão em Cristo. Esses sim são igreja. Mas que a palavra igreja é meio que singular, mas o seu sentido é plural. Eu, você e todos. Não eu apenas sozinho. Eu sozinho sou igreja. Não, em hipótese alguma. Eu sozinho sou um desigrejado. Sou uma pessoa que não está em Cristo. Porque para estar em Cristo, mais para frente a gente vai estudar, precisa de estar em comunhão com os santos. Então, o dispensacionalismo ele ensina essas dispensações, igual a gente está na graça, só que essa graça vai vir a grande tribulação. Aí que vem a questão. Na dispensação, a gente ensina que a igreja não passa pela grande tribulação. A igreja ela é arrebatada antes da grande tribulação. Então, por ela ser arrebatada antes da grande tribulação, então todos aqueles que não aceitaram a oferta da salvação, eles passam pelo segundo round, que é a grande tribulação, todo aquele sofrimento, e inicia Apocalipse capítulo 4 como a grande tribulação, a qual a igreja não estará, porque não faz menção da igreja, mas faz a menção de santos. Então os santos ali não é meio que a igreja, mas é os santos daquele período que irão ser convertidos e irão passar por todo aquele processo tribulacionário, com a ira de Deus sendo derramada, a perseguição do anticristo e tudo mais. Então o dispensacionalismo ele ensina que haverá o arrebatamento antes da grande tribulação. E por haver o arrebatamento antes da grande tribulação, Cristo ele volta a qualquer momento. Ele pode voltar daqui 10 segundos, como daqui 1 segundo, como daqui 10 anos, 100 anos. Então não há um aviso prévio. O que a gente tem é apenas o princípio de dores. O que é o princípio de dores? É o que a gente está vivendo no meio de uma pandemia. Mateus capítulo 24, verso 7 é bem enfático. Ele inicia o verso 5 em diante falando de rumores de guerras, fomes, pestes, natureza desequilibrada, falsos profetas aparecendo para tudo que é canto, falsos pastores, uma doideira que só. Então isso é o princípio de dores, é uma comparação com o parto de uma grávida, a qual ela primeiro sente as contrações para depois o parto. O parto é a grande tribulação. Então o dispensacionalismo ele acredita que, primeiro, Cristo ele vem, arrebata a sua igreja, acontece o período tribulacionário, Cristo volta, estabelece o milênio literal de 1000 anos, e no final, o novo céu e nova terra. Basicamente é isso. Depois eu vou gravar um vídeo explicando detalhadamente sobre a sequência do dispensacionalismo. E o amilenismo, ele também é uma visão muito seguida dentro da escatologia. A escatologia é a doutrina das últimas coisas, ou a doutrina do fim. O amilenismo, ele crê que a igreja passa pela grande tribulação, mas antes disso, ele crê que quando Cristo ele veio aqui na Terra, ele estabeleceu já o reino de Deus, o milênio. Só que o milênio não é literalmente 1000 anos, é um milênio simbólico, a qual Cristo reina, não só no cosmos, mas também na Terra, por um período gigantesco, enorme, aí a gente vê mais de 2000 anos. No final desse milênio acontece a grande tribulação, a igreja passa pela grande tribulação. No final da grande tribulação,
Cristo vem, dá fim a tudo, e vem a questão do tribunal de Cristo e o trono branco. O trono branco passa todos aqueles que morreram sem Cristo para ser julgados, para ser lançados no inferno mesmo, inferno, lago de fogo do inferno, porque agora estão no período intermediário, que é o Hades. Depois a gente vai gravar um vídeo falando sobre essa questão. E todos aqueles que morreram com Cristo passarão pelo tribunal de Cristo para receber o seu galardão. E aqueles que não receberam galardão nenhum vai ir salvo, mas não vai ser reconhecido pelo Cristo. Então, a motivação precisa ser feita de uma maneira correta. Depois a gente vai gravar um vídeo falando sobre essa questão. E o amilenismo acredita que o milênio já está posto, que o reino de Deus já está posto. Então, é uma visão que eu sigo, mas eu não imponho. Da mesma forma, eu sou calvinista, eu sigo, é uma crença teológica minha, mas eu não vou impor isso para a igreja. Por quê? Porque, primeiramente, pensa, o negócio já é complexo. Agora, se você introduzir a sua crença teológica, a igreja vai virar uma bagunça, uma desordem, uma discordância total. É igual sempre estou enfatizando. A partir do momento que há heresias, você pode sim sentar lá, conversar com humildade e tudo mais, tranquilo, com um tom de voz tranquilo, não se exaltar. Se a igreja assim não aceitar, tranquilo, você sai na paz, não arrume guerra, tenha ética. Mas a partir do momento que isso envolve crença e tradição, a sua crença tem que ficar para trás. A sua crença não pode confundir a cabeça dos membros. A sua crença tem que estar de fora, daí você vem com a questão da tradição teológica da igreja. Porque, por exemplo, tem professores de escola bíblica dominical que seguem uma linha diferente da igreja e ele vai ensinar essa linha diferente da igreja. O que vai acontecer? Seja da classe de criança, adolescentes, jovens ou adultos, vai crescer confuso. É a mesma coisa quando você pega um obreiro que estuda, um pastor que realmente é escriturístico, e você pega um obreiro, um diácono, um presbítero, um evangelista, que já não é tão estudioso assim. E o que acontece? Aquele que estuda, ele vai passar uma verdade mais profunda das escrituras sagradas, a ponto das pessoas entenderem. Só que o obreiro lá que não estuda tanto, aquele obreiro às vezes que nem estuda, quando ele vai ter a oportunidade de poder falar, às vezes o que ele fala é contra aquilo que o pastor diz. Mas por quê? Porque ele não estudou. As pregações dele vai contra, os ensinos dele vai contra. Mas por quê? Porque ele não conhece o assunto, ele vem de achismo. Eu li o texto e acho que o texto quer dizer isso aqui. E é um problema muito grave isso aí. Muito grave. Porque o que a Bíblia quer dizer é o que o autor bíblico quis dizer. E nisso é o que Deus quer dizer naquela passagem. E não que, eu li um texto aqui, eu acho que o texto quer dizer isso aqui, aí não vai dar certo. Até mesmo quando a pessoa vai pregar, ela vem de aplicação, a questão da pregação é a seguinte, a pessoa tem que ler o texto, explicar o texto, depois aplicar o texto. Agora, se ela pular a explicação ou explicar de um modo bem michuruco, o que vai acontecer na hora de aplicar? Vai aplicar errado o texto. Aí você vê muita pessoa achando que Gênesis 12 vai cumprir na vida dela, a qual é o chamado de Abraão a ser tão bem-aventurado assim que ele terá muitos descendentes, riquezas, ele terá uma terra de Canaã para ele. Aí vai aplicar tudo errado o texto. Aquilo lá só se cumpre com Abraão, não se cumpre com nós. Só se cumpre com o povo judeu lá na questão da descendência lá e tudo mais. Só cumpre com ele, não se cumpre com nós. Não tem... O que a gente pode aplicar naquele texto é a fé que Abraão teve em Deus. Fora disso, não tem como pegar aquele texto lá, a promessa feita para Abraão, para se cumprir nas nossas vidas. Não tem como. Não tem como. Então até a aplicação sai errada. Por isso que a importância do estudo bíblico tem não só a ver com a harmonia doutrinária, a concordância,
doutrinária, mas também tem a ver com a questão da vida eterna. Que depois eu vou gravar um vídeo de João capítulo 17 verso 3, e também eu vou gravar um vídeo de 2 Pedro capítulo 3 verso 18, o qual vai falar, um fala sobre a vida eterna e outro fala sobre crescer em graça e conhecimento. Então, basicamente, o vídeo de hoje foi isso, foi apenas explicar essas questões técnicas dentro da teologia, para vocês se familiarizar com o que a gente está dizendo, porque daí mais para frente, nos vídeos mais doutrinários, que só vai ser gravado no sábado, no meio da semana a gente pode ter essa conversa, mas no final de semana a gente vai poder estar gravando os vídeos mais doutrinários e vocês estão sendo preparados para o conteúdo. Não que eu vou usar muito conteúdo técnico, mas que para você se familiarizar. Ah, a pessoa falou soteriologia, ah, legal, doutrina da salvação. A pessoa falou escatologia, doutrina do fim. A pessoa falou antropologia, doutrina do homem. Então vai ficar mais familiarizado com o assunto. Então esse foi o vídeo que a gente gravou hoje. Quero desejar a todos vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fique com Deus e até o próximo vídeo.